Fala tudo, aqui é o Clone RPG trazendo um vídeo sobre minha opinião sobre Dungeons Dragons quinta edição de 2014. Porque eu não vou ver 2024/2025, né, que o livro do jogador dessa nova edição foi lançado em 2024, mas também tem o livro do monstro lançado desse ano, 2025. Mas eu vou falar de 2014, eu sei, é um RPG de mais de 10 anos, mas eu vou falar do que eu gosto e não gosto desse RPG. Então lembre-se, é um vídeo de minha opinião. Primeiramente, eu vou falar sobre o que eu não gosto. E a primeira coisa que já vem na minha cabeça, que vem de muitos mestres também de D&D, é balanceamento de combate. O nível de desafio não funciona. Como assim? Bem, nos livros de D&D, eles falam sobre o nível de desafio, que é para classificar o quão difícil é um inimigo. E eles falam que o inimigo, por exemplo, de nível 5 é para um grupo de 4 personagens enfrentarem de nível 5. Mas não é assim não. Porque se você coloca um inimigo de nível 5 contra um grupo de nível 5, né, 4 personagens de nível 5, e o grupo não está jogando RPG pela primeira vez, você vai notar que o grupo vai massacrar esse inimigo sem nenhuma dificuldade. Então não funciona. E normalmente, quando você vai jogando D&D, você vai notando que vai ter que colocar inimigos de D&D mais alto e também com minions, né, inimigos um pouco mais fracos, para poder criar um desafio. Senão o grupo só sai atropelando tudo. E também tem um outro grande problema que já entra na questão de níveis. Dungeons Dragons, vou falar real, ele até vai balanceamento até o level 10. Quando chega no nível 11, o negócio, assim, já dava ver Dragon Ball antes do nível 11, mas aí via nível 11. É personagem nível 12 matando inimigo de nível 20, 15 matando de nível 25, é coisa cabulosa. E aí, né, aquilo, nível desafio não funciona, né? Vocês falam que um inimigo de um desafio tal é para um grupo de 4 personagens de tal nível poder enfrentar ele de forma justa, não é assim, né? Então isso me incomoda demais, né? Tanto que se você quiser fazer com mais desafiadores, você vai ter que mudar os monstros. A minha dica, né, sobre os monstros é: coloque um monstro de 1 ou 2 níveis acima do grupo, se você acha que o grupo vai dar conta, sendo o combate daí difícil, e coloque o ponto de vida dele no máximo. Porque lá bota, né, o ponto de vida do monstro, mas bota a usar de vida e um modificador para vida. Isso ele normalmente é metade, um pouco acima da metade, um pouco abaixo da metade. Pegue e bote o dado de vida dele no máximo junto com a vida. E aí, você quer um monstro bem parrudo. Outra coisa é a falta de personalização dos equipamentos. Tudo bem, eu sei que Dungeons Dragons são itens mágicos, mas depois que você joga Tormenta, por exemplo, você fica, cara, podia ter uma coisa para aprimorar a sua arma, sabe? Fazer sua arma causar um pouco mais de dano, ter um pouco mais de acerto. A armadura, a mesma coisa, sabe? Podia ter uma personalização a mais dos equipamentos, porque, vou falar real, muitos dos equipamentos você não vai usar. Você vai usar a sua arma, armadura, escudo, uma poção e acabou. Se você é conjurador, nossa, você quase nem usa muito equipamento. No máximo é os componentes materiais para certos tipos de magia, sabe? Então o equipamento acaba sendo muito jogado, sabe? E aí só fica realmente para itens mágicos, sabe? Tipo, o falta totalmente nos itens mágicos. E é isso, o equipamento é meio dane-se, sabe? Isso também entra, na minha opinião, eu acho uma péssima ideia. Essa questão dos kits de ferramenta, né? Você ser proficiente com kit de ferramenta. Eu prefiro muito mais como é em outros RPGs, como por exemplo no Tormenta, por exemplo, que você é proficiente, né, naquela perícia e você tem que usar o kit para não ter nenhum tipo de penalidade. E eu não gosto, sabe? Como o D&D fez, que tem que ser proficiente em um kit de ferramenta, porque na maioria das vezes você dificilmente vai usar, a menos que seja a ferramenta de ladrão, que eu vou usar para fazer uma armadilha, abrir fechadura. Mas a maioria é muito raro você usar, cara. Isso também é uma coisa que eu não gosto. Provavelmente tinha que ter sido questão de perícias mesmo. Outra coisa que eu não gosto é que os monstros têm poucas habilidades ou quase nenhuma. Como assim? Vou pegar exemplo de um gigante. O gigante, se você for ver a ficha dele lá no livro dos monstros, você vai notar que ele só faz uma coisa, que é bater doído. E é isso. Ele não faz mais nada além disso. Tem outros monstros que é meio que isso. Ou ele bate, ou ele bate a garra. Depois, eu sei que no Volos, no Mordecai, os bichos tiveram mais habilidades, né? Graças a Deus. Mas ainda assim, cara, comparado, sei lá, eu pegar o Tormenta de novo, cara, sabe, falta um tchan, falta uma outra habilidade pra deixar o monstro ainda mais único. Além de só bater, agarrar e lançar magia. Pô, tem que ter uma habilidade mais única, sabe? Efeitos mais únicos pra fazer uma batalha
ser diferente. Ah, mas você pode criar, mas eu quero usar o que está no livro. O livro está me vendendo aqui, então eu quero usar o que está no livro. Não ficar criando, né? Senão eu quero um sistema próprio, né? Uma outra coisa também que eu não gosto é a falta de variedade nas classes. Tem a mecânica de subclasse, que eu acho ela genial para dar uma identidade ainda mais única. Mas vamos por mim, a maioria das subclasses normalmente só tem duas opções boas e o resto é de mediano para ruim, sabe? E dificilmente vai ter uma diferença. Então, vou falar a real, a variedade das classes ela é meio que falsa, assim, eu meio que o D&D tenta te dar uma liberdade, mas ela é bem falsa, porque tanto as habilidades das classes, no caso, das subclasses e magias, você vai notar que normalmente a maioria das classes acaba sempre usando os mesmos tipos de magia ou fazendo o mesmo tipo de subclasse. Obviamente que o conteúdo criado por fã adiciona muita coisa, mas é que eu estou falando da coisa que a Wizard criou, não que foram os fãs que criaram livros e depois lançaram, foram outras empresas que lançaram livros de D&D. Eu estou falando apenas dos livros. No caso, livro do jogador, Tash, Xanatar, por exemplo. E, cara, eu vou falar real, isso é muito triste, sabe? Porque é uma falsa liberdade. Pô, nossa, você pode começar a subir casa e mudar o seu estilo de jogo. Não. Vai ter normalmente só duas que realmente muda e o resto é bem mediano pra ruim, né? Por exemplo, a maioria das campanhas que você vai ver de guerreiro, por exemplo, um cavaleiro guerreiro, é o guerreiro da manobra. Aí de vez em quando tem o cavaleiro arcano, que é da hora. Por exemplo, bárbaro é quase sempre o bárbaro do totem do urso. Dificilmente você vai ver, sabe, um bárbaro da tempestade, ou aquele bárbaro lá, acho que é o berserk, quando ele tem fúria, você pode gastar um ponto, você pode ficar com um ponto de exaustão pra dar mais um ataque. Cara, isso é horrível, essa mecânica de subclasse. Bruxos, mesma coisa. Então, sabe, falta um pouco de variedade na subclasse, sabe? Porque a maioria das subclasses, tudo bem, pode ter opções que são melhores que as outras. Isso deve ter. Por exemplo, bola de fogo, pô, putz, que magia icônica. Então ela tem que ser mais forte que outras magias. Mas só uma, sabe? Duas. Podia ser três ou quatro, sabe? Tem bastante subclasse, ainda mais nos suplementos. Então, tudo bem no livro do jogador só ter uma subclasse boa de três. Beleza. Mas, pô, depois de tantos suplementos que a Wizard lança, só tem duas subclasses realmente que você fala, uou, o restante é bem... E quando às vezes nem é conteúdo da Wizard, sim, foi uma outra empresa que criou e a Wizard, né, colocou lá, né, tipo, tem o seu lado D&D, né. Então, né, sabe, podia ter mais. Então, é uma falsa escolha que o D&D dá que eu acabo não gostando nem um pouco. E além disso, vamos entrar na questão do combate. O combate do D&D, ele mostra pra você sobre, uau, você tem várias ações, várias coisas que você pode usar. Mas, vou falar a real, na hora dos combates você vai ver a galera. Eu ataco, eu lanço magia. Eu ataco, eu lanço magia. E é isso. E normalmente atacou? Beleza, olha só, errou, próximo. E é isso. Então, tipo, ele tenta mostrar, eu sei, o DP também tem isso, eu também não gosto tanto. Mas, sabe, podia ter mais coisa para se fazer o combate, além de anda, ataca. Então, né, e aí isso acaba entrando na questão das outras mecânicas. Dungeons Dragons, ele bateu os três pilares do D&D, que é o combate, exploração e interação social. Ele só tem combate. A exploração do D&D, ela não existe. Se você olhar no livro, quase não tem regra para isso. Quando é um negócio meio absurdo, como o patrulheiro consegue ver, identificar um inimigo e saber se ele tá à sua região, tipo, a 1 quilômetro de distância. É algo assim, por exemplo, o patrulheiro. Sabe? Muito estranho esse tipo de habilidade de exploração. Interação social nem existe, porque normalmente é o quê? Faz um teste de carisma, beleza. Passou, consigo convencer a pessoa. Não passou, não consigo convencer a pessoa. Pronto, acabou. Sabe, podia ter mais mecânica de interação social de outros RPGs, sabe? Sei lá, um tipo de ponto de postura, onde você vai quebrando a postura do cara pra pessoa confiar em você, ou fazer o que você quer, mais consequência, sabe? Então podia ter algo a mais sobre isso, que infelizmente não tem, sabe? Então, realmente, Dungeons Dragons é pra ser um jogo onde você vai entrar na masmorra pra matar o dragão e pegar o tesouro, né? Mas agora vamos falar dos pontos positivos. Mesmo o D&D, o nível de desafio dele sendo quebrado, personagens extremamente poderosos enquanto os inimigos são bem fracos, falta de variedade, focado somente em item mágico, o equipamento é quase inútil, além das armas e armaduras, né? E depois é só somente item mágico. Mas, falando sobre os pontos positivos, bem, a melhor coisa de D&D, na minha opinião, comparado a outros RPGs D20 complexos, é que ele é o menos complexo entre os RPGs D20. Comparado a Tormenta, Pathfinder, ele é fácil, ele é um RPG fácil de jogar, não só, tipo, questão fácil dos combates, não, ele é fácil de jogar, cara. Pra mim, se você quer ensinar alguém a jogar um RPG complexo, de fantasia medieval, D20,
D&D quinta edição, cara, ele é muito fácil de ensinar comparado a outros RPGs de fantasia medieval complexos. D20 no caso. Ele é muito mais fácil de criar. A ficha é muito de boa, cara. Para o iniciante ele consegue fazer a ficha em menos de 30 minutos. Obviamente depende do grau de conversão da pessoa, né? Mas tipo, menos de 30 minutos. A gente quer fazer com o jogador, aí demora um pouco mais. Mas, cara, é muito fácil de se jogar e você pega o ritmo muito rápido comparado a outros RPGs, sabe? Então, essa simplicidade do D&D é maravilhosa para alguém que tá querendo começar a jogar um RPG complexo. Porque D&D é um RPG complexo, tá? É RPG de 300 páginas, é RPG complexo, ainda mais que tem 3 livros. Ou seja, só um livro importante que é o do jogador. O dos monstros é mais pro mestre e o do mestre, bé. Mas ainda assim, é um RPG muito fácil de ensinar comparado a outros. Podia ser mais fácil ainda? Podia. Pra caramba, podia. Mas o que temos é muito bom. Então aqui, né? Um RPG simples para iniciantes. Outra coisa também que quando eu mestro D&D, ele é muito fácil de planejar sessões comparado a outros RPGs. Porque é aquilo, você vai pegar a tabelinha lá, né? Você quer que é um combate, você vai pegar aquela tabela do livro do mestre, ver o XP dos bichos, ou até mesmo usar a saída de entrega que já faz o cálculo também, né? E aí você vai pegando no combate, pronto, combate feito, rapidinho, 3 minutinhos, fez o combate, pronto. Então é um RPG muito bom para jogadores, na minha opinião, tipo, os jogadores se divertem muito jogando D&D, e também muito fácil de se organizar, tipo, as sessões, ele é muito fácil de organizar as sessões, o D&D, cara. Então, você organiza sessões, se diverte fácil, e é aquilo. Se você faz que nem eu, usa aquela regra de marco de XP, onde as pessoas upam de level, assim, o mestre fala, né? Ah, vocês mataram um dragão, agora vocês uparam de level. Sem aquela regra horrível de XP, também com um ponto bem negativo a regra de XP, é bem de boa, porque permite você jogar de boa. E ao contrário, por exemplo, de um Tormenta, você não precisa combar para fazer um personagem bom que vai conseguir lidar com as ameaças de níveis mais altos. Não, se você fizer um personagem qualquer coisa, você já consegue jogar de boa, lutar contra inimigos, não se sentir frustrado porque o seu personagem é inútil. Então esse é um ponto bem positivo dessa questão. Seu RPG onde você não precisa combar para fazer as coisas, né, Tormenta? Eu tô falando de você, Tormenta 20. Então isso também é um ponto bem positivo. Você não precisa combar para fazer as coisas. Obviamente se você combar é aquilo, né? Mas é aquilo. Quando você não comba, melhor ainda, porque mostra que um RPG de, como posso falar, porta de entrada para iniciantes. Então esse é o vídeo, rapaz. Comenta aí o que vocês acham de D&D quinta edição, né, no caso 2014. O que vocês gostam, o que vocês não gostam. Tem algo que vocês discordam, comenta aí. Obviamente seja respeitoso nos comentários. Então é esse o vídeo. Se gostarem, deixa o like, compartilhe com os amigos, inscreva no canal que não é inscrito, ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Se não gostou, deixa o like, se não gostou e até o próximo vídeo. Falou, galera!